Fala galera, bom pessoal, a aula de hoje nós vamos aprender sobre as equações trigonométricas, porém agora na forma cosseno de x igual a cosseno de alfa, né? Então nós vamos colocar a nossa equação nessa estrutura aqui, o cosseno de x, né? O x é o ângulo que nós vamos encontrar ele, e aqui será igual ao cosseno do alfa, que é o valor que ele vai dar, né, do cosseno. Vamos entender aqui. O número x e alfa apresentam o mesmo cosseno se suas imagens no ciclo trigonométrico são coincidentes ou simétricas em relação ao eixo do cosseno, tá? É mais ou menos assim, ó. Eu tenho aqui um ângulo, né, alfa, né? O cosseno dele está aqui no eixo do cosseno, tá? Então, se eu projetar, fazer a simetria dele aqui lá no quarto quadrante, eu tenho o mesmo valor de cosseno aqui, ó, tá? Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, se eu subir aqui, ó, 60 graus, se eu voltar 60 graus aqui também, eu tenho o quê? Eu tenho o mesmo cosseno, um ângulo, certo? Mas ele tem o mesmo cosseno. Eu posso ter um ângulo diferente aqui, mas ele tem o mesmo cosseno, tá? Porque o cosseno de um ângulo aqui e o ângulo aqui, ele é o mesmo aqui no eixo do cosseno, tá bom? Então, aqui para as equações trigonométricas do seno, a gente considera assim, ó, indo aqui, subindo 60 graus aqui, eu vou colocar 60 graus negativo, eu volto 60 graus aqui. Então, por isso que no cosseno a gente trabalha, ó, positivo e negativo, tá? Ah, se eu vim aqui 120 graus, então eu posso voltar 120 graus aqui, eu vou ter o quê? A mesma medida de cosseno, tá bom? Então, vindo do lado positivo, eu tenho o quê? Um cosseno. Se eu andar a mesma quantidade aqui, só que do lado negativo, né, o contrário, eu tenho o quê? A mesma medida de cosseno, tá? Por isso que no cosseno a gente trabalha positivo e o ângulo positivo e o mesmo ângulo negativo, tá? Por quê? Porque eu vou ter o mesmo cosseno, tá bom? Porque um cosseno aqui no primeiro quadrante, ele vai ser igual ao cosseno aqui no quarto quadrante. Um cosseno aqui no segundo quadrante será igual a um cosseno aqui no terceiro quadrante, tá bom? Então, mais ou menos assim, ó. Cosseno de x igual a cosseno de alfa vai ser o quê? O ângulo que nós vamos descobrir, ele vai ser o quê? Vai ser o ângulo alfa mais k vezes 2π. Por quê? Porque se eu pegar um ângulo bem aqui, eu posso dar uma volta de 360 graus, né? Eu tenho o mesmo ângulo, eu posso dar mais duas voltas de 60 graus, eu tenho mais duas voltas aqui, né, de 60 graus, 360, né? Eu posso dar quantas voltas eu quiser, eu vou parar na mesma posição. Então, eu vou ter infinitos arcos aqui que terá o mesmo cosseno. Da mesma forma aqui, se eu vier aqui para o lado do negativo, né, tem esse ângulo aqui, eu dou uma volta negativa aqui, eu tenho o mesmo ângulo aqui, um ângulo diferente, porém o mesmo seno, né? Eu vou dar mais 5 voltas aqui, eu vou parar na mesma posição, eu tenho o quê? Eu tenho ângulos diferentes, porém o mesmo cosseno, tá? Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, isso aqui depende, sabe do quê? Do limite que a questão vai te fornecer, tá? A gente vai começar com arcos na primeira volta, tá? Então, quando a gente trabalha com arcos na primeira volta, a gente não preocupa com isso aqui não, tá? A gente só preocupa em colocar esse k vezes 2π, quer dizer, esse 2π representa uma volta e esse k representa o quê? Quantas voltas eu quiser dar aqui, 0, 1, 2, 3, tá? Então, isso aqui representa o quê? Infinitas voltas. Então, quando o exercício não limitar para você aonde está o seu x, né? No caso aqui a solução da sua equação, aí nós vamos acrescentar esse k vezes 2π. Por quê? Porque eu vou ter ângulos infinitos aí que vai ter o mesmo cosseno, tá? Então vamos começar aqui, né? E lembrando que o k, a gente tem que sempre acrescentar aqui, ó, o k pertencente aos inteiros, por quê? Porque o inteiro é o quê? Mais 1 menos 1, mais 2 menos 2, é a quantidade de voltas, ou seja, voltas positivas e voltas negativas, tá? Vamos aqui para um exemplo para você compreender. Então, primeiramente, eu vou trabalhar aqui com arcos na primeira volta, tá? Então, tem um exemplo aqui, ó. Resolver a equação abaixo, olha só, cosseno de x igual a π sobre 2, tá bom? Para x maior ou igual a 0 e menor ou igual a 2π, ou seja, 0 aqui, x sendo 0 é 0 graus, e x é maior ou igual a 2π quer dizer 360 graus, então ele aqui está limitando, eu estou na primeira volta. Ele poderia limitar a 180 graus, de 0 a 180, certo? Tanto na primeira volta é o que importa, tá? Então aqui ele limitou uma volta completa, né? De 0 a 2π. Então a minha solução está simplesmente na primeira volta. Agora vamos fazer uma análise aqui, ó. Cosseno de x é igual a π sobre 2. Que ângulo é esse, pessoal? O cosseno de que ângulo que vai dar π sobre 2? Qual é o ângulo que o cosseno dele dá exatamente raiz de 2 sobre 2, não π sobre 2, né? Raiz de 2 sobre 2, tá? Então, tem um ângulo cujo cosseno dele aqui, ó, cosseno de um ângulo. Que ângulo que é esse? Não sei, x. A única coisa que eu sei é que o cosseno dele vale raiz de 2 sobre 2, certinho? Então, vamos lá. Cosseno, portanto, ó, cosseno de x vai ser igual a cosseno de raiz de 2 sobre 2, tá?
Que ângulo é esse? Aí nós vamos lá naquela tabela de ângulos notáveis e nós descobrimos que o cosseno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o cosseno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Só que eu faço a pergunta para você, existe outro ângulo que o cosseno dele também dá raiz de 2 sobre 2? Existe sim, tá? Então, por exemplo, aqui, vamos voltar aqui, imagine que aqui seja 45 graus, né? O cosseno dele vai ser o quê? Raiz de 2 sobre 2. Então, se eu voltar aqui, ó, eu tenho um ângulo aqui também que o cosseno dele também vai ser raiz de 2 sobre 2. Então, ao invés de eu ir do lado positivo, eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui do lado positivo e aqui eu volto do lado negativo, que eu vou pegar esse ângulo que está aqui, né? Porém, ele vai ter o mesmo cosseno do 45 graus lá. Então, se eu andar 45 positivo e eu andar 45 negativo aqui, eu vou ter dois ângulos que terá o quê? O mesmo cosseno, tá? Eu andar o menos 45 é a mesma coisa de eu andar, eu vim aqui andar até chegar aqui, vai ter um ângulo grande, né? Porém, eu vou ter o que nele aqui? Eu vou ter a mesma medida do ângulo de menos 45 graus, tá bom? No caso aqui, ó, nós temos aqui 270 mais 45 graus aqui, ó. Então aqui, ó, 270 é nesse ponto aqui, eu andar mais 45 graus, eu tenho o quê? 315. Então o ângulo de menos 45 graus corresponde ao mesmo ângulo de 315. Então, ao invés de o cosseno, a gente não trabalha com os positivos, né? Por exemplo, que esse aqui positivo eu ando, vou até lá no 315 e vou chegar nesse ângulo aqui. Não, a gente trabalha com o cosseno assim, ó, positivo 45, negativo 45, eu tenho o que? Os dois ângulos aqui na primeira volta, cujo cosseno dele vale raiz de 2 sobre 2, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma. Seguinte, o ângulo sempre ele pode ser dado em graus e em radiano, tá? Em questões, você sempre vai deparar com radiano, mas se você quiser trabalhar em graus, fique à vontade. Mas é assim, ó, se o intervalo foi dado em radiano, a sua resposta precisa ser apresentada também em radiano. Mas eu vou mostrar para você as duas maneiras, tá bom? Olha só, então o ângulo de 45 graus, ó, olha só, o ângulo é 45 graus, eu tenho aqui ele em graus e em radiano, tá? Então vamos trabalhar em 45 graus. Eu tenho aqui o ângulo de 45 graus. Qual é o ângulo cujo cosseno dele vai dar raiz de 2 sobre 2? É o de 45 graus, né? Tá aqui, ó. Só que ele também, o outro que tem o mesmo cosseno aqui, é o de menos 45 graus, que os dois estão na primeira volta, não tá? Então, eu vou escrever dessa maneira, ó. Então, a solução vai ser o quê? O ângulo de mais 45 graus e menos 45 graus. Pronto. Agora, se você quer apresentar a sua resposta em radiano, basta você transformar o 45 graus para o quê? Para radiano, né? Você pode fazer essa transformação por regra de 3, tá? Então, vai ficar como? 45 graus equivale a π sobre 4 radiano, tá? Então, vai ser o quê? X igual a π sobre 4. Ou seja, solução mais π sobre 4 e menos π sobre 4. Essa é a maneira de você encontrar, né, a solução de uma equação trigonométrica, certo? Em um arco de primeira volta, na primeira volta. Agora vamos resolver um aqui, né? O exemplo 2 aqui, onde o arco ele está sendo números reais, ou seja, infinitas voltas, tá? Pode ser quantas voltas quiser, ou seja, aqui, ó, resolver em reais, ou seja, o meu x aqui, ele não está limitado apenas à primeira volta. Eu preciso abranger todos os meus ângulos, tá? Todos os meus ângulos infinitos. Então, preciso acrescentar isso aqui, ó, k vezes 2π, que aí representa o quê? Infinitas voltas, tá bom? Vamos lá. Então, primeiramente, aqui eu tenho que organizar isso aqui. Eu vou ter que isolar, né? Vamos lá? Então, tá aqui, ó, 2 vezes cosseno de 3x igual a menos 1, tá? Pego esse 2 que está multiplicando o cosseno de 3x e passa a dividir. Vai ficar como? Cosseno de 3x igual a menos 1 sobre 2, tá bom? Agora, vamos fazer uma análise aqui, ó. Eu sei que lá na minha tabela de ângulos notáveis, eu tenho lá ângulo de 30, né, 45 e 60 graus. Algum deles lá vale 1 sobre 2, mas não tem menos 1 sobre 2. Então, essa questão do sinal aqui, basta eu fazer a simetria dele em arco diferente, tá? Então, qual é o ângulo, certo? Notável, cujo cosseno dele é 1 sobre 2. Aí eu sei, eu puxo lá na tabela dos ângulos notáveis, eu sei que é o ângulo de 60 graus. Então, o ângulo de 60 graus representa o quê? Cosseno dele igual a quanto? 1 sobre 2. Só que aqui está dizendo que é negativo, é menos 1 sobre 2. Então, eu vou pegar os 60 graus aqui, ó, e vou fazer a simetria dele aonde? Aqui no segundo quadrante. Eu vou ter o quê? O mesmo cosseno aqui, porém ele vai ser o que? Negativo, tá? Então, imagina que aqui eu tenho 60 graus, aqui seja o que? 1 sobre 2, não é? Eu vou projetar aqui, ó, no segundo quadrante eu tenho o que? 1 sobre 2 também, porém negativo, tá? E da mesma forma que se aqui é 120 graus, eu volto 120 aqui ao contrário, ou seja, menos 120 graus, eu também teria o quê? Um cosseno negativo aqui, de quanto? Menos 1 sobre 2, certinho? Então, vamos lá. Então, agora, antes era assim, ó, antes era simplesmente, cadê aqui, ó, somente x, tá vendo? Cosseno de x igual a isso aqui, não é? Cosseno de x vai dar igual o quê? A
raiz de 2 sobre 2. Aqui agora eu tenho o quê? Cosseno de 3x. Então, eu vou pegar o quê? 3x tem que ser igual ao cosseno de 120 graus. Tá bom? Então, ó, 3x, né? Aqui eu já tinha isolado. O meu ângulo é o quê? X, tá vendo? Aqui ainda eu tenho o quê? 3x. Eu vou pegar 3 e multiplicar por um ângulo que o cosseno vai dar 120 graus. Então, aqui eu vou pegar o quê? 3x, cujo cosseno dele vai dar quanto? 120 graus, tá? Que ângulo que é esse aqui? Não sei, eu só sei que eu tenho um ângulo x aqui, eu vou ter que multiplicar ele por 3 para que o cosseno dele seja igual ao cosseno de 120 graus, tá bom? O cosseno dele seja dos 120 graus, beleza? Só que tem um detalhe, aqui eu estou apenas na primeira volta, porque se eu estivesse somente na primeira volta, bastava eu pegar o 3 e passar dividindo, mas não, eu não estou na primeira volta, o meu cosseno aqui, né, o meu x que eu vou ter que encontrar, ele não está limitado à primeira volta, ele é o quê? Ele pertence a infinitas voltas, então eu vou ter que abranger todos os ângulos possíveis, tá? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pegar e acrescentar aqui, ó, 120 graus, né, 3x igual a 120 graus, mais k vezes 360, que é o quê? Uma volta completa, eu tenho 120 graus, dou uma volta completa, né? Ou seja, 1 vezes 360, uma volta completa, 2 vezes 360, ou seja, duas voltas completas. Quantas voltas eu quiser? Então a gente coloca o quê? K vezes 360, onde o K representa o quê? Infinitas voltas, tá bom? Vamos lá. Então vou resolver aqui. Então vou pegar esse 3 agora, passar dividindo, vai dividir o 120 aqui e ele também vai dividir o K vezes 360, tá? Então vou dividir agora 120 por 3, vai dar quanto? 40 graus, tá? Lembrando que, ó, 3x, tá vendo, ó? Quanto que é o que vale o x aqui? 40, né? Então 40 vezes 3 está dando 120, tá vendo? Então eu descobri que o x tem que ser 120 para eu multiplicar ele por 3 para dar o cosseno de 120 graus, tá? E o k aqui, eu dividindo também por 3 vai dar quanto? K vezes 120 graus. Então eu vou pegar esses ângulos aqui e dar infinitas voltas nele aqui, ó, que eu vou abranger todos os ângulos possíveis. Ou seja, a minha solução vai ser o quê? Ó, mais e menos o que? 40 graus mais K vezes 120 graus. Só que o comum não é a gente apresentar em graus, e sim em radiano, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou transformar 120 graus para radiano, ou seja, 2π sobre 3, tá bom? Ou seja, 2π sobre 3, eu tenho o quê? O ângulo de 120 graus, cujo cosseno dele é menos 1 sobre 2, tá? Então, vamos trabalhar agora com radiano. Então, vai ficar aqui, ó, cosseno de 3x é igual a 2π sobre 3, né? Radiano, que representa o quê? Os 120 graus, certinho? Então, vamos lá. Ó, vou pegar 3x igual a esse daqui, né? Só que eu preciso das voltas completas, porque ele não limitou, é o quê? Todos os números reais. Então, eu vou pegar todos os possíveis ângulos, tá? Que o cosseno dele vai dar menos 1 sobre 2, tá bom? Então, aqui eu tenho, ó, o 3 agora eu vou passar ele aqui dividindo, só que eu tenho um 3 aqui, ele multiplica, ele vai dar 9, tá? Aqui K vezes 2π, eu vou passar o 3 aqui dividindo para ele, então vai ficar assim, ó, 2π sobre 9 mais K vezes 2π sobre 3. Portanto, ó, a minha solução será essa, mais ou menos 2π sobre 9 mais K vezes 2π sobre 3. Quando você resolve aqui, ó, 2π sobre 9, transforma isso para grau, vai dar 40. Que você transformar isso aqui para grau também vai dar o 120. Então, portanto, a nossa resposta em radiano é essa daqui. A solução é mais ou menos 2π sobre 9 mais K vezes 2π sobre 3, tá bom? Normalmente, a nossa solução é apresentada de uma forma mais, vamos dizer assim, formal, mais bonita de se ver. É essa daqui, ó. Onde você for apresentar dessa maneira aqui, uma forma mais bonita, né, que você vai ver nos livros, né, em questões, vai estar assim. Olha só, como que eu represento essa minha solução aqui? Primeiro, você vai apresentar a solução em radiano, tá? Em radiano, certo? E aqui, ó, solução é igual a todos os valores de x pertencentes ao reais, ou seja, o meu ângulo aqui, x, que eu descobri, ele vai ser pertencente a ser qualquer número real. Tais que esse x, ele será valores o quê? Mais 2π sobre 9 e menos 2π sobre 9, mais K vezes 2π sobre 3, que são as nossas voltas completas, né, para esse ângulo aqui, né, x, com K pertencente aos inteiros. Sempre você tem que colocar isso aqui, ó, K pertencente aos inteiros. Por quê? Porque você está dizendo que as suas voltas serão números inteiros. 1, 2, 3, né, e assim por diante. E menos 1, menos 2, menos 3 também, assim por diante. Representa o quê? Valores positivos e negativos para as nossas voltas. Certo, galera? Essa foi nossa aula sobre equações trigonométricas na forma cosseno de x igual a cosseno de alfa. Certinho, galera? Fico por aqui e fui!